Olá a todos. A gente vai estar falando hoje da equação do primeiro grau, né? Lembrando, antes de a gente fazer o cálculo do x, né? Uma equação do primeiro grau, normalmente formatos parecidos com esses, né? Então vamos lembrar de algumas coisinhas aqui antes da resolução, né? dos exemplos. Tá? Então, por que é uma equação do primeiro grau, né? Porque o x ele está elevado a expoente 1 ali, ó, tá? O expoente não está aparecendo, então é expoente 1, né? Por isso é uma equação do primeiro grau, tá? Porque ele tem um x elevado a 1, tá? A gente tem os dois membros aqui, ó, uma coisa que precisa ser lembrada sempre, né? Os dois membros da equação. Então, o primeiro membro da equação, ele está aí do lado esquerdo, né, do sinal do igual, tá? E do outro lado do sinal do igual, a gente tem o segundo membro da equação. É importante lembrar esses detalhes, tá? Então vamos resolver essa atividade aqui, tá? Então primeira parte aqui, ó, né? Essa aqui é uma expressão bem básica, né? Tá? Então o que que a gente tem que fazer no começo, ó? O princípio é o mesmo em todas elas, né? Você quer isolar o x aqui, ó. Você quer deixar o x sozinho, isolado, né? Porque você quer descobrir quanto que ele vale. Então, o que é isolar o x? É deixar ele sozinho aqui, ó, no primeiro membro, ou às vezes ele fica sozinho lá no segundo membro, né? Tanto faz, tá? É importante que ele fique sozinho, ok? Então, aquele 8 que está ali, ó, né? Ele passou do primeiro membro para o segundo membro, ó, ele trocou, ele passou para o outro lado do sinal de igual, ó, né? Então, ele passou do primeiro membro para o segundo membro. Quando isso acontece, ele troca de operação aqui, ó, ou troca de sinal, né? Ó, aqui ele era uma soma, né? Ele era positivo, né? E aqui ele ficou negativo, ó, tá? Que ele está sendo subtraído, tá? Então, eu tenho algum número que somado com 8, né, vai dar 10, né? Já está na cara, né, qual que é esse número, né? Então, para descobrir isso, a gente inverte a operação do 8 ali, ó, bota ele para o outro lado, tá? E terminando, né, 10 menos 8 igual a 2. E lógico, né, que x é igual a 2, porque qual é o número que eu vou somar com 8 para dar igual a 10? Só pode ser o 2, ok? Vou ver o outro aqui agora. A outra expressão aqui, ó, tá? Então, primeira coisa, o que a gente quer fazer? Isolar o x. Sempre é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Eu quero deixar o x sozinho, né? O termo que contém o x, certo? Então, para deixar o x aqui, ó, sozinho, né? Eu tenho que tirar daqui o 8 e o 15, né? O menos 15, tá? Então, o que acontece? O 8 e o menos 15, aqui, ó, eles vão passar do primeiro membro, que é onde eles estão, né? Eles vão passar lá para o segundo membro, tá? Então, vai acontecer isso aqui, ó, né? Passou de um lado para o outro, ó, né? O 8 era positivo, ficou negativo. O 15 era negativo, ficou positivo, certo? E o x ficou sozinho aqui, ó, tá? Agora, resolvendo, né, a subtração e a soma aqui, né, a gente conclui que é 29, né, x é igual a 29. Então é lógico que se eu pegar esse 29 e colocar lá no lugar do x, né, dessa forma aqui, ó, né, fazer essa conta, né, ó, 29 está substituindo o x, ó, na mesma expressão. Né, e se a gente fazer essa conta, lógico que vai ter que dar 22. Né, isso se chama a verificação da solução, né? Quando a gente pega o valor do x, que a gente encontrou, né, para o x, e a gente pega esse valor e coloca lá na equação, lá na expressão, né, no lugar do x, e faz a conta para ver se de fato vai resultar naquele número que está ali, né, no sinal de igual, depois do sinal de igual, né? Ok? Vamos para a próxima aqui. Uma outra expressão, né? Olha só, aqui a gente está vendo que tem termos, né, com x no primeiro membro, né? Tenho 2x aqui, tenho menos x,
E lá no segundo membro também tem um termo aqui, ó, que contém x, né? E da mesma forma eu tenho os números aqui, ó, os termos sem x, né? Os números sozinhos, assim, vamos dizer. Eles têm o 10, né? O menos 10 e o 4 aqui no primeiro membro e o 15 negativo, né? O menos 15 aqui no segundo membro. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que isolar os termos que contêm x. Essas partes que contêm x, né? Essas aqui, né? Elas têm que ficar separadas, tá? Então a gente vai separar tudo isso aqui, né? Então, ó, o 2x que já estava aqui continua aqui, né? O menos x também continua aqui. Ó, o 4, né, que era positivo, passou para cá, ficou negativo. Tá? Sempre quando troca de membro. Tá? Sempre quando troca de membro. Tá? O menos 10 ó, passou para lá, ficou mais 10. O mais 4 ficou menos 4. Ok? Menos 15, né? Ficou igual, né? Aqui, ó, o menos 10 com mais 10. E o mais 4 com o menos 4. Né? Próxima parte, né? É só a gente resolver cada um dos membros, né? Que a gente tem os termos semelhantes, ó. Então, 2x menos 1x vai dar 1x. 1x menos 4x, né? Vai resultar em menos 3x, certo? E do outro lado, né? 15 negativo menos 10, mais 10, né? Na verdade, eu vou fazer uma conta de menos aqui, né? Vai dar menos 5. Menos 5 com menos 4 vai dar menos 9. Né? Próxima etapa, olha só. O 3 negativo aqui, né? Eu tenho 3x aqui, ó. Esse 3 ele está multiplicando o x, certo? Então ele passa, ele troca de membro. Lembra? Tem que isolar o x, né? Eu quero deixar o x sozinho. Então o 3 que está multiplicando, ó, é o 3 negativo que multiplica. Então é o 3 negativo que passa dividindo aqui, ó. Tá? O 3 negativo está multiplicando. Então o 3 negativo passa dividindo. Tá? E menos 9 dividido para menos 3 vai ter x igual a 3, positivo, né? Menos dividido para menos vai dar um resultado positivo. Ok? A próxima é um probleminha, né? Probleminha de perímetro e que a gente pode resolver, né? Usando uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, olha só. O perímetro de um retângulo que mede 74 centímetros, né? Aí está pedindo quais são suas medidas, sabendo-se que o comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Tá? Então, olha só, o perímetro é 74, a largura eu não sei quanto que é, né? É um valor desconhecido, x, então a gente vai colocar. E o comprimento é 5 centímetros a mais do que esse valor aqui, então é x mais 5. Ok? Agora, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos quatro lados, né? Soma das medidas dos quatro lados aqui, ó, do retângulo, né? Desse retângulo aqui, ó. Tá? Então, vou pegar essa medida com mais aquela medida ali, mais essa do lado aqui e mais a de baixo. Tudo isso junto tem que dar 74 centímetros no final. Tá? Então, sabendo que isso aqui é um retângulo, né? Então essa medida aqui, ó, ela é igual a x. Então isso aqui também vale x. Né? E essa de cima, ela é 5, x mais 5. Certo? Então eu vou ter que somar todas essas letras, né? E 5 e mais 5 aqui. Eu vou formar uma expressão com isso aqui. Tá? E essa expressão ela vai ficar assim. Né? É o x mais o x, né? Esse x do lado mais o outro x, depois o x mais 5, que está lá embaixo, né? E o x mais 5 aqui, ó, que é o outro x mais 5 aqui de cima. E tudo isso somado, né, deve dar 74, ok? Daqui para frente, né, a gente já sabe como que faz agora. Eu tenho que separar as letras, né, ou
o x, né? Aqui. Tenho que isolar o x, né? Os 4x aqui, ó. Então, a gente vai ficar com isso aqui assim, ó. 4x igual 74, né? O 5 aqui, ó, que é positivo, né? Ele passa para cá negativo, ó, né? Os dois 5, ó, ele trocou de membro, né? Então, os dois ficam negativos. Tá? Resolvendo a parte do x, ó, se eu somar 4x, vai dar 4x, lógico. 74 menos 5 menos 5, né? 74 menos 10, 64. Então, na próxima etapa, a gente isola o x de novo. E temos aqui o 64 dividido para 4. E isso vai dar igual a 16. X igual a 16. Né? Agora, você tem que ter uma atenção aqui, ó, que eu vejo que muitos alunos erram, né? Eles vão logo dizendo que a resposta é 16. Né? Porque o valor do x é 16. Ó. Mas esse valor aqui é só uma parte da resposta, né? Porque ele não está pedindo para calcular o valor de x aqui. Está pedindo quais são as medidas dos lados, né? Quais são as medidas aqui do retângulo, tá? Então, essa medida aqui vale x, lógico, essa vale 16. Né? A medida aqui de baixo, ó, ela é x mais 5. Então, aqui primeiro, ó, aqui também vale 16, né? Então, aqui de baixo agora, ela é x mais 5, então 16 mais 5, o que vai dar 21, certo? E lá em cima, a mesma medida, também é 21. Tá? Agora, se a gente pegar e somar, né, essas quatro medidas, né, 21 com 21 dá 42, 16 com 16 dá 32, 32 com 42 vai dar 74 centímetros. Tá? Então, o valor de x é 16, o valor do lado menor do retângulo é 16 centímetros, né? E a medida do lado maior do retângulo é 21 centímetros. Ok? Então, acho que era isso, né? Espero que tenha ficado claro aí a resolução das expressões, né? Da equação de primeiro grau, né? Isso aqui é bem básico, bem no início, né? Das equações aí de primeiro grau, né? E um abraço a todos aí, até a próximo vídeo aí, valeu?